Já sei, né? Você tá querendo montar um PC para jogos. E como a gente bem sabe, se você vai montar um PC para jogos, só tem uma escolha, né? Que é a Intel. Afinal, a Intel tem o melhor desempenho em games. E isso desde sempre, praticamente. Mas parece que me contaram aí que alguma coisa aconteceu na última geração. Uma coisa assim não acontecia desde, sei lá, dos Athlon. Provavelmente os mais jovens nem conheçam, que é os Ryzen 5000 terem um desempenho agora em games capaz de bater os processadores da Intel. Mas será que isso não é um pouco de empolgação, galera? Será que realmente, mesmo assim, né, a gente tá falando do i9 10900K, né, um processador mais poderoso para games. Será que um Ryzen consegue bater? Não sei. Talvez um Ryzen 9, mas será que um Ryzen 5 consegue bater? Isso parece conversa. Eu acho que eu vou ter que testar para descobrir. Com painel de vidro lateral e construção em alumínio, com um projeto voltado para o baixo nível de ruído, o SL600M traz suporte a radiadores de até 360mm, slots PCI rotativos para instalação de placa de vídeo na vertical ou horizontal, diferentes opções para ventilação no topo, suportes para armazenamento e refrigeração líquida, painel frontal com USB tipo C, controle das fãs e iluminação com sensor de proximidade. Para conhecer mais, confira o link na descrição desse vídeo. E vocês devem ter visto isso pipocando em todos os lugares quando teve o lançamento dos Ryzen 5000. Ryzen 5000 batendo em i9, Ryzen 9 atropelando i9 e outros processadores, então nem se fala, né? Se tá batendo no i9, imagina os outros. Mas será que é realmente assim que funciona a coisa? Será que todos os games, o i9 realmente perdeu a coroa? Será que a Intel não tem mais o melhor processador para games? E mais interessante ainda, será que um processador barato consegue bater num processador caro como o 10900K? Será que eu preciso de 10 cores e 20 threads? Será que 6 cores e 12 threads já é o suficiente? Será que foi tão grande assim o salto da AMD? E a gente precisa medir isso com alguns testes onde realmente importa, que são aplicações profissionais. É claro que eu tô falando dos games, ninguém vai testar aqui em aplicações profissionais. Mas é uma situação um pouco curiosa, afinal a gente fala de um processador de 10 cores e 20 threads que só é justificável para trabalho, não é o que o pessoal diz, que muitos núcleos só é justificável para trabalho, é o que falavam para AMD, e agora a gente tem um Ryzen 5 5600X, que é um processador mais para jogos e que já briga com os processadores mais para jogos da Intel. A gente teve uma grande mudança em relação à arquitetura nessa geração. Nós temos algo mais parecido em arquitetura com o que nós temos do lado da Intel, com o Ring Bus, e antes nós tínhamos aquela bendita daquela latência interna com o Infinity Fabric da AMD. A AMD mudou isso nos processadores Ryzen 5000 e esse é um dos fatores mais importantes, mas no papel, a gente quer descobrir na prática. Por isso que eu resolvi testar os dois processadores aqui e eu comparei com plataformas próximas. E calma. Para a gente testar um processador como o i9 10900K, normalmente a gente precisa de placas mais caras, afinal é um processador mais caro, é um processador de alto desempenho e um processador que tem uma certa sede de energia, para não dizer outra coisa. Tá, vou dizer outra coisa. Ele precisa de placas com muitas fases de VRM que sejam capazes de suportar esse clockzinho de 5.1 GHz. Isso, obviamente, não tá nas entrelinhas, não tá escrito, não tá tão simples para você encontrar, mas caso você esteja pensando em montar um 10900K, saiba que ele tem um consumo elevado e que você precisa sim de uma placa-mãe cara. Mas não faz muito sentido você comparar, já que com um Ryzen 5 5600X você consegue combinar até com uma B450, que é bem mais barata. Então eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Testar o 10900K com uma placa Z490, mas de entrada, para ver se ela é capaz de segurar e para ver se faz diferença se você não estiver pensando em overclock, se você não estiver pensando em nada absurdo. Não, vou montar só para jogar. Será que uma placa-mãe de entrada vai suportar? Eu testei com uma Z490 Game X da Gigabyte, uma placa de entrada da série Z490, e testei com uma X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte com o Ryzen 5 5600X. Mas como eu testei ambos em estoque, pelo menos pro lado do Ryzen 5 5600X não vai fazer diferença se você utilizar uma placa-mãe mais barata, já que qualquer placa-mãe mais barata, B450, já é capaz de lidar com ele em estoque. Ele tem um TDP baixo, 65 watts, contra os supostamente 125 watts do 10900K. E para o 10900K, conhecidamente entre os entusiastas, já se sabe que você precisa de uma placa-mãe high-end. E é aqui que faz diferença aquela placa-mãe mais cara que você compra.
Processos eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 5600X, 32 GB de memória DDR4, 4600 MHz, HyperX Predator RGB setados a 3600 MHz, um ML240L V2 da Cooler Master, uma X470 Game Set Wi-Fi da Gigabyte, um NVMe de 2TB da Kingston e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. Para a bancada da Intel eu testei com o i9 10900K, um ML240L V2 da Cooler Master, uma Z490 Gaming X da Gigabyte, um NVMe de 2TB da Kingston e a mesma fonte, a V850 Gold V2 da Cooler Master. A placa de vídeo foi uma RTX 3080 Founders Edition, que não é comercializada no Brasil, mas tem uma performance de uma RTX 3080 Custom. Processos eu utilizei no modo afegão comum, que é basicamente usar tudo default. O máximo que eu fiz foi colocar o XMP da memória em ambas as plataformas, justamente para ver qual a experiência que você vai ter. E sim, eu estou sabendo que dependendo da placa-mãe e dependendo de qual configuração ela traz como default, ou seja, como padrão, ela pode ou não ativar o MCE, o Multi-Core Enhancement, do processador da Intel, que basicamente coloca todos os núcleos no Clock Boost máximo, ou o mais próximo disso possível, dependendo do ajuste da placa-mãe. E eu acho que é o que praticamente todos os usuários de 910-900K vão fazer, exceto aqueles que vão fazer overclock. Enquanto o 5600X está no modo que vem padrão para a placa-mãe, que é estoque. Então não está com o Precision Boost ativado. Essas são diferenças das duas plataformas, e se a gente for testar todas as grandes alterações que você pode fazer na plataforma, já não vira mais um teste do afegão médio. Todas essas informações são muito chatas de ficar ouvindo, mas são importantes para você concluir com os resultados no final. Então vamos dar uma olhada no desempenho em games. Começando por Assassin's Creed Odyssey, nós temos aqui já um empate técnico com 124 FPS para o 5600X e 123 para o 10900K. Também temos um empate técnico nas mínimas com 83 FPS e 80 FPS. Nos testes vocês vão notar que eu adicionei o 3700X ali apenas para referência, para a gente ver qual foi o salto da geração anterior para a geração atual, com um processador que fica ali no meio do caminho, nem 6 cores 12 threads, nem 12 cores e 24 threads como o 3900 XT. Partindo para Call of Duty Modern Warfare, utilizando ali tudo no Ultra, nós temos ali o 10900K saindo na frente, com 190 FPS de média contra 183 do 5600X. As mínimas ficam na casa dos 147 para 10900K e 143 para o 5600X. Mesmo com a gente utilizando as mesmas configurações, com a GPU no limite para ambos os testes, a gente ainda tem uma margenzinha para o 10900K na média. A mínima fica dentro da margem de erro. Partindo agora para o CSGO, a gente testou no modo que todos os jogadores ultra competitivos solicitam, 1280 por 960 em 4x3. E aqui o 10900K perdeu a coroa e não foi por pouco. O 5600X fez uma média de 747 FPS com mínima de 214, enquanto o 10900K fez uma média de 665 com mínima de 195. Apenas para comparação, o 3700X da geração anterior dos Ryzen faz 585 FPS de média e 165 de mínima. Em Fórmula 1 2020, o 5600X sai novamente na frente com uma média de 246 FPS e mínima de 188. Por sua vez, o i9 10900K faz uma média de 238 FPS, mas uma mínima um pouco melhor com 192. Em GTA V nós temos um empate técnico, já que ambos os CPUs conseguem atingir o limite da engine, o que gera até um pouco de instabilidade no frame time, mas ambos os processadores são capazes de empurrar até o limite, com 168 FPS para o 5600X e 169 para o 10900K. As mínimas ficam com 116 para o 10900K e 112 para o 5600X. Partindo para um game mais novo, Red Dead Redemption 2, um game bem exigente para CPU, e aqui o 10900K sai na frente com 141 FPS de média e 105 de mínima contra 127 de média e 90 de mínima para o 5600X. Em Shadow of the Tomb Raider, o 10900K sai novamente na frente com uma média de 192 FPS e mínima de 133 contra 186 de média e 120 de mínima do 5600X. Em The Division 2 a gente tem um empate técnico para praticamente todos os processadores, já que a gente chega no limite e a utilização da GPU também está no máximo. Mesmo com uma 3080, o The Division 2 no Ultra trava as médias em 177 para o 5600X, 174 para o 10900K, que faz uma mínima um pouco melhor, com 130 FPS contra 125 do 5600X. Em Watch Dogs Legion, o 10900K sai novamente na frente, mas dentro da margem de erro apenas, com 130 FPS na média e 127 na mínima. As mínimas ficam em 101 FPS para o 10900K e 97 para o 5600X.
Olha a hora que esse cara tá passando com essa moto silenciosa. Então, como vocês viram aí, não, o Ryzen 5 600X não é capaz de bater o 10900K em todos os jogos, mas os dois trocam lideranças nos games testados. E se a gente continuar testando por uma infinidade de games, isso vai acontecer. E olha que a gente está falando de um processador mais barato, com menos núcleos e com menos clock do que o processador da Intel, e que também pode ser combinado com uma plataforma mais barata. Mas espera aí, Robson, você falou que combinou com uma Z490 de entrada, então já fica um pouquinho mais barato, né? Mais ou menos. Não dá pra gente combinar aqui, por exemplo, com uma B460, já que você perde ali o overclock de memória, o que vai ter um fator bem importante na hora do desempenho, principalmente um desempenho máximo do CPU. Mesmo com a Z490 mais barato, o preço ainda fica mais alto e tem alguns detalhes que vocês talvez não tenham notado nos testes, mas que eu vou comentar para vocês. Depois a gente vê o desempenho no que importa realmente para quem está comprando um processador para games, que é o desempenho em aplicações profissionais. No Cinebench R20 no Multi, o 10900K sai na frente com 6.286 pontos contra 4.433 dos 5600X e 4.841 do 3700X. Mas no single, o 5600X sai na frente com 602 contra 535 do 10900K. Eu testei ainda no Blender e aqui o 10900K sai na frente, renderizando em 2 minutos e 18 contra 3 minutos e 30 do 5600X e 2 minutos e 55 do 3700X. Então tá aí, pelo menos no conjunto aplicações profissionais e games, o 10900K é realmente uma melhor escolha, principalmente para quem ganha dinheiro com isso. E é bom lembrar que a insanidade também vale para o lado da Intel, afinal a gente também tem outras opções do lado da Intel, como o i7 10 e 700K ou mesmo o i5 10 e 600K, que seria um processador mais adequado para brigar com o Ryzen 5 5600X. Então se você está pensando em comprar, não é exatamente esse comparativo que você vai fazer, a gente fez apenas por curiosidade para ver realmente qual foi o salto em relação à geração anterior e o que foi capaz de fazer esse salto comparado com os processadores mais caros e mais potentes da Intel, o rei dos games. Então, calma, não é um comparativo direto. A gente sabe disso e se você não sabe, agora você está sabendo. Então, para um cenário afegão, colocando tudo em default, vocês viram que sim, é possível rodar com essa configuração, mesmo com uma Z490 de entrada e com o water cooler que não é exatamente o indicado. O ML240L conseguiu segurar o processador, não esquentou tanto em games, o que é bem estranho, mesmo com o MCE ativo por padrão nessa placa-mãe. O que é curioso porque quando a gente vai lá e desativa ele manualmente, aí sim a gente tem os picos para 5.1 GHz, o que é uma maravilha e dá praticamente nenhum ganho nos jogos, exceto em games como o CSGO, que exigem bastante do single, mas em contrapartida o nosso VRM bate 100 graus rapidinho e também a temperatura do CPU chega na casa dos 80, 90 graus, dependendo da aplicação. Então, se for só para games, você pode optar para colocar o MCE e conseguir usar com water cooler mais simples ou com uma placa-mãe mais barata, ou desativar e seja o que Deus quiser. Mas, obviamente, como eu falei para vocês, se você vai montar um 10900K, escolha a placa-mãe adequada para ele se você vai executar tarefas mais pesadas. Para games, não é exatamente a mesma carga dos testes que a gente vê, por exemplo, nos testes de estresse do Blender que a gente faz por aqui, onde em 10 minutos a gente conseguiu atingir o limite de temperatura do VRM e do CPU, causando throttling. Claro, existem outras opções também de processadores do lado da AMD e que devem chegar próximos em preço, mas nesse comparativo, o 10900K acaba saindo na vantagem. Se você vai só jogar o 5600X, é uma clara escolha. É muito melhor você investir num processador ainda que com menos cores e threads, que pode ser combinado com uma plataforma de entrada e que traz um desempenho muito próximo do 10900K. Mesmo em games onde ele perdeu, a verdade é que o desempenho já é muito bom e essa diferença acaba sendo meio que inútil, já que muita gente não vai ter uma placa de vídeo capaz de entregar todo esse desempenho, já que eu imagino que você não vai querer combinar uma 3080 para rodar em Full HD. Na combinação profissional ele ainda é melhor, e o justo seria comparar com um Ryzen 9, não com um Ryzen 5. Afinal, você vai precisar gastar mais na plataforma. Apesar da Z490 Game X ter conseguido segurar o 10900K em games, e o MCE, na verdade, ter segurado como uma trava o processador para ele não estourar ainda mais os limites, a verdade é que se você for utilizar ele para aplicações profissionais, ou seja, para uma renderização por um longo período de tempo,
É, meu amigo, não vai dar não. Rapidamente a placa vai bater 100 graus no VRM e o processador vai bater os 100 graus com o water cooler como o ML240L. Mas em relação a desempenho em games, que é o que muita gente tinha curiosidade, sim, os Ryzen 5000 são capazes de bater de frente com os processadores da Intel. E essa aqui é só uma amostra grátis, afinal a gente está falando de um Zinc 600X, são 6 cores e 12 threads trabalhando com um clock mais baixo. É bom lembrar que ainda tem os Ryzen 7 e os Ryzen 9 que conseguem bater de frente e aí sim ultrapassar o 10900K. Mas isso obviamente é assunto para um outro vídeo onde eu preciso testar o processador. E o próximo que vai entrar aqui é o Ryzen 9 5900X. Então se você quiser ver essa batalha, fica ligadinho aí, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Mas eu quero saber de vocês, se vocês fossem montar um setup só para jogos, vocês iriam com 10900K para ter o máximo desempenho? Ou vocês iriam com 5600X, porque no jogo que você joga ele dá mais desempenho. Você não liga para as aplicações profissionais, você só quer o desempenho em games. Você iria no 5600X, iria no 10900K, porque é o seu sonho de consumo? Você gastaria mais na placa-mãe? Ou você iria numa opção mais econômica? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!